Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais uma aula da comunidade de criadores online, aula 81, dimensões e estruturas necessárias para a sua granja de galinhas caipiras. Um grande abraço, Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancaipe. Mais uma aula aqui da comunidade de criadores online. Você que é aluno, bota aí hashtag comunidade, bota aí hashtag clube. Você que é novato, nunca viu essas barabichas brancas aqui, bota aí hashtag novato. Um grande abraço, vamos na sequência aí, falando sobre estrutura. Estamos aí com a parte de estrutura, revendo algumas aulas, fazendo aulas novas para a gente não ter perdido nada. Aula 81, aula passada, aula 80, a gente falou também sobre a parte de estrutura, sobre como escolher o terreno ideal aí para a construção de sua granja, alguns detalhes que você tem que ter. E hoje a gente vai falar sobre dimensões e estrutura, certo? Para você entender aí quantas áreas por metro quadrado, mas não só isso, qual o tamanho disso, qual o tamanho daquilo, por que tem que ter isso, por que tem que ter aquilo. E a gente vai fazer uma sequência de aulas aí, falar especificamente sobre o galinheiro, depois falar especificamente sobre o piquete, depois falar especificamente sobre o pinteiro, sobre construção, sobre ferramentas. Então a gente vai fazer uma sequência aí durante essas semanas, essas próximas semanas, sobre estrutura. Começamos com 80, sabe lá Deus aí até quanto vai, 85, 86, e depois a gente começa a falar sobre outros assuntos. Muito provavelmente aí a gente vai passar um bom tempo falando de estrutura aí para a gente esgotar grande parte dos assuntos, beleza? Então, vamos para a aula de hoje, aula 81, comunidade de criadores online, dimensões e estruturas necessárias para a sua granja de galinha caipira. Espero que você goste, fique no vídeo até o final. Você que é aluno, você depois vai poder ter essa apresentação, depois não, assim que acabar, você já vai ter essa apresentação lá na área de membros, também o vídeo lá na área de membros. E você que não é aluno, você tem aí durante essa semana para poder assistir de forma gratuita ou entrar para a comunidade, que tem link aí na descrição. Você pode entrar para a comunidade e ter acesso a essas 81 aulas. Já já eu digo como. Vamos lá. As dimensões e espaços utilizados estão ligados diretamente a bem-estar, desenvolvimento, produção do seu plantel de galinhas caipiras. Uma frase do Sandro Ribeiro, esse cara aí que você está olhando aí, ó. Ou esse cara que você está olhando aqui, ó, foi que disse isso. Então, assim, você precisa entender antes de começar qualquer coisa, ou já que já começou e está vendo que tem algumas coisas dando errado, talvez seja por causa disso, entender que os espaços que você está utilizando, que as dimensões que você está utilizando, aonde você está colocando suas galinhas, seja galpão, seja piquete, seja pinteiro, galinheiro, os equipamentos que você está colocando lá dentro, influencia tanto no bem-estar, quanto no desenvolvimento, quanto na produção. Uma ave que não se sente bem dentro do espaço onde ela está, muito provavelmente a produção dela vai estar comprometida. Uma ave que está em local apertado, tem muita ave para aquele local onde está, muito provavelmente vai ter seu desenvolvimento prejudicado. E o bem-estar, às vezes você está tudo ok, está tudo em ordem, tamanho tudo ok, quantidade de ave tudo ok, mas tem alguma coisa que sempre atrapalha o bem-estar da sua ave. Às vezes é um muro alto, às vezes é um cachorro latindo o tempo todo, às vezes é a proximidade da pista. Então tem muita coisa aí que pode estar envolvida e a gente vai falar sobre algumas delas aqui, as mais comuns, para você ir já se prevenindo antes de você construir ou dar alguma ajeitada aí antes já que você já começou. Ok? Sobre o que vamos falar hoje, sobre o que você vai aprender, separei 8 itens hoje. Então, pinteiro ou galpão, se você constrói um pinteiro ou se você vai colocar dentro do galpão. Dimensões do pinteiro e cuidado, para quem vai escolher aí a opção de pinteiro, quais são as dimensões que você tem que ter e os cuidados que você tem que tomar. Dimensões do galinheiro, qual o tamanho ideal para o galinheiro que você quer. Detalhes do galinheiro, a gente vai falar sobre alguns detalhezinhos que a gente vai aprofundar mais
em outra aula, provavelmente seja a próxima, mas a gente já tem aula na comunidade sobre a construção do galinheiro, então dá uma olhada lá também. Dimensões do piquete é o quinto. O sexto, detalhes do piquete, então uma coisinha ou outra ali que você tem que ter atenção no seu piquete. Cuidados gerais e outras estruturas. Então, no finalzinho aí, a gente vai dar um apanhado geral aí de alguns cuidados que você tem que ter e outras estruturas que, dependendo da finalidade da sua criação, do porte do seu plantel, você deva ter também. Beleza? O que você precisa saber antes, já é uma tradição aí, eu costumo em nossas aulas, antes de falar sobre o assunto em si, eu preparo um pouquinho antes para quem é novato, para quem não assistiu outras aulas, ou para quem não está acompanhando na sequência, saber de algumas informações antes de passar para o conteúdo de hoje, certo? Primeira coisa que muita gente me pede, muita gente me pergunta, planta de galpão. Ah, eu queria uma planta para o meu galpão, eu queria um projeto para o meu galinheiro, eu queria desenho, eu queria... Cara, esquece isso, principalmente se você tiver uma planta aí na sua mão, eu não sei o que foi que você fez para ter ela, pegue e rasgue toda e jogue fora e presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Nem todo lugar é igual. Não importa se você está no Nordeste como eu, não importa se você está no Sul quanto a outra pessoa, não importa. O que importa é você entender como é aí na sua região, como é toda a variação de clima durante o ano, é mais quente durante o ano, é mais frio durante o ano, qual o período de chuva, aí tem alguma coisa específica que acontece aí, por exemplo, existe uma época do ano específica que tem uma ventania muito grande, por exemplo, aqui o mês de setembro venta muito, iniciozinho de janeiro, principalmente nas primeiras chuvas, venta muito, então eu tenho que me preparar para isso. Outros lugares já não tem tanto essa preocupação, então, eu estou perto de um rio, eu estou perto de um açude, eu estou longe, eu estou em cima de uma montanha, eu estou embaixo de uma serra, tudo isso vai fazer diferença. E se você pegar, eu já tive alunos que já me falaram que pegou uma planta de um projeto da Embrapa, 100%, não é a Embrapa que está errada, mas ele pegou um projeto de uma Embrapa do Piauí para um tipo de criação de subsistência, uma criação no Piauí que é quente, extremamente quente, para um projeto específico de pessoas, de famílias que criam não para comércio, mas para consumo próprio, para venda de excedente. Ele pegou esse projeto e aplicou em Manaus. E ele queria para vender animais. Então, não deu certo. Quando começou a cair a chuva, que cai durante todo o dia em Manaus, mas tem um período de assim, chove todo dia, tem um período que chove todo dia e tem um período que chove o dia todo. Quando então nesse período de chove o dia todo, a estrutura não aguentou e doença e prejuízo direto. Então, você precisa entender sua região, entender os conceitos de construção, que muito provavelmente seria na próxima aula, mas a gente tem aula já na comunidade sobre isso. Procura lá sobre construção de galinheiro. Entendendo os conceitos, você vai aplicando em cada caso. Então, a gente fala, para você que vai fazer um galpão, as laterais você faz de tal jeito, se for frio de tal jeito, se chove muito de tal jeito. Então, você entendendo o conceito é que você vai para frente, beleza? Fatores, aula 80. Então, a aula 80, a aula passada, antes de construir, antes de escolher, a gente falou sobre alguns fatores. Fator comercial, fator climático. Então, esses fatores é importante você entender sobre eles antes de montar aí sua estrutura. Então, eu aconselho, ainda está no ar, a aula 80 passada. Hoje, ela será bloqueada. Então, caso você esteja na comunidade, entra lá, vai lá no módulo de estrutura, que ela vai estar lá, já está lá disponível para você. Mas se você não é da comunidade, aproveita para assistir a aula 80, porque senão você não vai conseguir mais. Então, a escolha do local deve seguir alguns critérios. Então, antes de você escolher se você vai comprar esse terreno, comprar aquele, ou se você já tem um terreno e você vai construir aqui, ou se você vai construir ali, é importante você saber desses fatores.
logística, clima, comércio, localização, tudo isso é importante antes de qualquer coisa. Definição de finalidade, eu não canso de falar isso, mas tem gente que insiste em fazer as coisas da maneira errada. Um galpão e um piquete para uma criação de abate é diferente de um galpão e um piquete para a criação de postura. Tem coisa que você coloca dentro de um galpão de postura que você não precisa de abate. Tem parede que você levanta para uma criação de postura que você não precisa para abate. Tem um dimensionamento, um tipo de equipamento dentro que em abate você precisa, em poedeira você não precisa. Então, tira da cabeça, você que quer trabalhar comercialmente, você que quer viver da criação de galinha, tira da cabeça abate e postura junto, define a finalidade que você quer, para depois ir construir seu galpão do jeito que a finalidade precisa, para você fazer sua galinha produzir mais ovos, ou você fazer sua galinha ficar mais gorda, ou desenvolver melhor uma produção de carne. Se você for colocar junto e não entender que você precisa definir a finalidade de sua criação antes, na parte do planejamento, inclusive a gente ensina isso no curso Planejamento de Sucesso de uma Criação de Galinha Caipira, a gente ensina sobre isso lá. Você precisa definir antes de começar. E investimento. Os gastos com a aquisição de áreas e construção devem ser consideradas como investimento. Isso parece óbvio, mas tem gente que ainda se atrapalha um pouco com isso. A pessoa gasta o dinheiro com terreno ou não gasta, porque já tinha, mas tem que atribuir um valor a essa área que está construindo. Constrói, gasta o dinheiro com cercado, com tijolo, com cimento, com pedreiro, com toda a estrutura, e no primeiro mês quer que a galinha produza de um jeito louco e você tem que recuperar todo esse dinheiro. Você que é empresário, você que está montando empresa, você tem que entender o que é investimento, o que é custo e o que é despesa. Investimento você tira na vida útil do seu negócio, não é no início. Então, durante a vida útil do seu negócio, 5, 10, 50, 100 anos, tem empresa aí que está batendo 100 anos de existência, durante todo esse período é que os investimentos vão sendo ressarcidos, vamos dizer assim. Enquanto isso, você tem que somar custo e despesa e aplicar aí o que você quer ganhar e alguns outros percentuais para você aí definir seu preço de venda. Investimento é uma coisa, custo e despesa é outra, ok? Espero que você tenha entendido, porque tem gente que coloca esse dinheiro que você constrói já para aplicar como preço de venda e você pode se complicar nisso aí, ok? Comunidade de criadores online, você que é novato, coloca aí de novo hashtag novato, você que é aluno, bota aí hashtag comunidade, hashtag clube dos produtores. Comunidade de criadores online é um dos nossos cursos, mas eu não gosto nem de chamar muito de curso. Maior banco de dados sobre criação de galinha caipira, 81 aulas agora, mais de 2.000 perguntas respondidas, com toda certeza a sua dúvida está lá. Então você que às vezes quer procurar alguma coisa sobre ração, aí entra no meu canal lá, o canal principal, o canal lá de Galinha Caipira, entra no canal do Rodrigo Neves, entra no canal do Rodrigo Matos, entra no canal do Mundo do Caipira, entra no canal não sei o quê, e um diz uma coisa, o outro diz outra, o outro diz... Acaba você se encontrando aí, não sabe exatamente o que é que você vai usar, de que forma vai usar e etc. Vai ter que escolher um, às vezes não é o apropriado para o que você quer fazer. Dentro da comunidade tem todas as dúvidas tiradas, inclusive ao vivo, perguntas ao vivo, e todas as aulas para você ter a certeza que você está no caminho certo. Então, você tem na comunidade, está com a sua criação, teve uma dúvida? Vai na comunidade, assiste uma das aulas, você vai encontrar, eu quero saber sobre ração. Vai no módulo de alimentação, vê os títulos, essa aula aqui é que deve estar a minha resposta. Assiste a aula que você com certeza vai ter sua resposta. Qualquer coisa, quem está na comunidade tem direito a estar no grupo de alunos do Telegram, alunos tanto da comunidade Vitalício, aluno tanto do Clube dos Produtores. Então, quem é da comunidade também tem acesso
ao grupo de alunos no Telegram do Clube dos Produtores. E lá, todo mundo que pergunta, eu tento responder o mais rápido possível. Eu diretamente, e quem está lá também pode estar te ajudando se você estiver no início, ou se alguém já passou por uma dificuldade próxima a você, ok? Link na descrição, comunidade de criadores online, R$2 no primeiro mês. Você paga R$39 por mês, vai recebendo os e-books, mais R$2 no primeiro mês, você tem acesso a todas as aulas, e aí você decide, quero ficar, passa a pagar R$39 por mês, não quer, entra na plataforma, pede para cancelar e continuamos amigos, ok? Um grande abraço! Tchan, tchan, tchan. Começaremos a aula de hoje pelo item 1, pinteiro ou galpão. Se você vai construir um pinteiro ou se você vai criar os seus pintinhos dentro já do galpão. Então vamos lá, vou lhe dar algumas dicas, algumas certezas também para você tomar a decisão correta. O local para abrigar os pintinhos deve ser escolhido antes de comprá-lo. Caramba, velho. É outra coisa que parece que é óbvio. Mas tem muita gente, muita, não é pouca, que adquire os pintinhos e depois pergunta se pode botar aqui, se pode botar ali, qual o tamanho, quantos eu posso botar, se eu coloco num viveiro, se eu coloco no chão, se eu coloco dentro do galpão, se eu construo alguma coisa, se eu posso botar dentro de uma caixa. Não é nenhum nem dois. Tem muita gente que tem essa dúvida depois que comprou os pintinhos. Depois que comprou não tem mais jeito, tem que estar tudo pronto. Então, depois que a gente passar por esse item aqui, que você decidir construir pinteiro ou fazer uma gaiola, dependendo do tamanho das coisas, ou você vai fazer dentro do galpão, aí sim que você prepara tudo, fonte de calor, tudo bonitinho, e aí sim que você manda trazer os pintinhos, beleza? Existem opções melhores com pinteiro e outras direto no galpão. Então vamos lá. A gente tem inclusive vídeo no canal sobre isso. Você tem uma criação pequena de chocadeira, ou você compra pintinho, mas é uma criação pequena, às vezes para consumo próprio seu, ou você tem uma criação mais rústica, eu aconselho você construir pinteiro. Pinteiro de no máximo até 200 pintinhos, não mais do que isso. A gente vai falar sobre dimensões daqui a pouco. Pode fazer mais? Pode, mas eu aconselho até 200. Ah, mas eu vou comprar 1000, então faça 5 de 200 ou faça 2 de 500 para poder... você até ter como deslocar de um lado para o outro se você tem algum problema, alguma doença, etc. Então, tem uma criação menor, desculpe, tem uma criação que não é muito homogênea, tem uma criação que está nascendo de chocadeira e são poucas aves, cria em pinteiro, que é muito melhor. Se você tem uma criação que é de alto desempenho, tanto para abate, tanto para postura, deu engasgado aqui, desculpe. Tanto para abate, tanto para postura, a melhor opção é você construir o seu galpão e fazer a fase inicial lá dentro. Você constrói seu galpão nas dimensões que vão ser com as aves adultas, a gente vai ter aqui, vai passar sobre isso. Você constrói seu galpão nessa dimensão, você tem todo o jogo de lona que você pode fechar, e dentro do seu galpão você faz círculo de proteção de 200, eu gosto de 200, mas tem você a possibilidade de fazer até de 500 aves. Você faz seu círculo de proteção, cada círculo de proteção com sua fonte de calor ali dentro. Ah, eu vou ter 1000 aves, poedeiras, alto desempenho, constrói seu galpão, faz lá 5, faz lá 2, faz lá 3 círculos de proteção, cada um com sua fonte de calor, com quantidade de pintinho, 200, 300, no máximo 500 estourando. Eu gosto de 200, mas no máximo 500 estourando, porque existe uma campana a gás que suporta 500 pintinhos. Então, você faz dentro lá 12 dias, 15 dias no ciclo, pode abrir o ciclo, continua dentro do galpão, tudo fechado, climatizado ali dentro. Só depois de 40, 42 dias você começa a liberar para o piquete, já vai ficar direto dentro do galpão. Você pode fazer isso também para abate.
O ideal é que abate de alto desempenho você tenha galpões para cada lote. Esse é o ideal. Eu não sei se você vai conseguir fazer. Mas se você compra de 40 em 40 dias, você compra pintinho, você tem aqui, ó, esse galpão que é para esse lote. Vai ter outro galpão que é para os pintinhos de daqui a 40 dias. Porque você já começa de pintinho e vai até o final, até o período de abate dentro daquele mesmo galpão. Você não precisa ficar transferindo de um lado para outro. Inclusive, eu já tive isso terrível de você ter um galpão para pintinho, aí vai mudar de fase, tira, bota no outro, aí vai mudar de fase, tira, bota no outro. É terrível. É melhor você ter um galpão só, vai do início até o final. Se você tem a condição de fazer isso, ótimo, beleza. Caso você tenha pinteiro, aí sim você vai ter que fazer a transferência. Mas é muito melhor você usar dentro do galpão se você vai trabalhar com alto desempenho. Criação semi-intensiva, tanto para abate quanto para postura, com controles de entrada e saída, melhor já dentro do seu galpão. Para fazer uma criação mais rústica, que é a criação semi-extensiva, ou você tem lotes aí de ornamentais que você cria, tem baias e vai separando, sempre botando em chocadeira ou chocando na galinha, aí é o ideal você ter pinteiro, que pode ser numa gaiolinha, né? Tem gente que tem um cercadinho, uma gaiolinha para fazer, e tem gente que constrói como a gente aqui faz de concreto lá, de cimento, todo bonitinho, ok? Fase, olha o que eu falei no final aqui, ó. Fase inicial não tem teste. Ah, eu vou testar, não vou fazer dentro do galpão não, eu vou testar o pinteiro. Ah, eu não vou construir pinteiro não, eu vou testar, vou botar ali no canto e vou testar. Não existe isso. Se você quer ser profissional, quer viver disso, escolhe a finalidade, escolhe o sistema de criação que você vai criar, se é semi-extensivo ou se é semi-intensivo. Semi-extensivo, aconselho que tenha pinteiro. Semi-intensivo, dentro de galpão direto, tacando pau. Bota aí, ó. Hashtag taca o pau. E você aproveita e usa aí os comentários para botar hashtag pinteiro, se você tem pinteiro, e hashtag galinheiro, se você usa direto lá dentro do galpão. Ok? 2. Dimensões do pinteiro. Ok? 15 a 20 pintinhos por metro quadrado. Quando você for construir seu pinteiro, você pode medir. Ah, eu quero ter 50 pintinhos. Aqui sempre eu vou botar 50 pintinhos. Não mais do que isso. 50 pintinhos. Então, de 15 a 20 por metro quadrado. Vai criar poedeira? 20 por metro quadrado dá. Vai criar dupla aptidão ou pesadão? 15 por metro quadrado. Fica legal. Se você quiser com poedeira, você pode até usar o mesmo critério de 15 por metro quadrado. Ah, eu quero ter 50 pintinhos. Então, você vai usar ali 2,5, 3 metros quadrados. Ali, se sua criação é de postura, você vai usar uns 4 metros quadrados se sua criação é de abate, ok? Para 50 pintinhos. E aí você vai, eu quero ter um pinteiro para 100, quero ter um pinteiro para 200. Aí você vai dividindo aí e vai dando certo, ok? Ou faz mais de um pinteiro. Mas não mais do que isso. Essa medida de 15 a 20, quando chegar o pintinho com 1, 2 dias, você vai achar grande. Pô, tá muito grande. Só que ele vai passar toda a fase inicial até 30, 40 dias ali dentro. Então, essa dimensão de 15 a 20 é para suportar eles lá com 35 se for para abate, 40, 42 dias se for para postura. Ok? Lembrando que a área do pinteiro não é a mesma coisa da área do ciclo de proteção. Não necessariamente... Cara, eu vou falar um negócio aqui que não tem igual, não. Quem faz pinteiro não necessariamente precisa utilizar ciclo de proteção. A função do ciclo de proteção é manter o aquecimento dentro de uma área específica. Ah, é para o pintinho não se encostar pelo canto, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem, mas não é o principal. O ciclo de proteção é para manter o aquecimento dentro de uma área específica. Se você consegue ter um pinteiro onde você coloca a fonte de calor e essa fonte de calor consegue atingir todos os cantos do seu pinteiro, você não precisa de um ciclo de proteção.
Mas se você fez um pinteiro muito grandão, aí eu fiz um pinteiro para 100 pintinhos, mas hoje eu só vou botar 20, muito provavelmente você vai precisar de um ciclo de proteção, ok? Então não atrapalha uma coisa com a outra. No caso do ciclo de proteção, como você usa ciclo de proteção entre 7 e 12 dias, é 40 pintinhos por 1 metro de diâmetro do círculo de proteção. Você sabe o que é diâmetro? Ó, aqui é um círculo, ó. Vamos ver, ó. Aqui é um círculo, tá vendo? Ó? Imagine um círculo aí. Daqui para cá, não é daqui para o meio. Daqui para o meio é o raio. Daqui para o outro lado, numa linha reta, bem no meio, chama-se diâmetro. Então, a cada metro de diâmetro do seu círculo de proteção, cabe 40 pintinhos. Isso só até 12 dias no máximo. Ok? Espero ter tirado essa dúvida aí, se alguém tinha. Hashtag círculo de proteção. Essa aqui você não vê com ninguém, não. Viu? Essa aqui eu falei aqui agora, você não vê com ninguém, não. Não se esqueça de bebedouros e comedouros. Quando você for construir o seu pinteiro, não se esqueça que aí dentro do seu pinteiro vai ter que caber comedouro, vai ter que caber bebedouro, né? Você vai usar infantis, mas às vezes você pode usar adulto também. Eu gosto de usar os adultos, então toma cuidado com isso. Ah, tá muito grande, 15 a 20, vou diminuir um pouquinho. Não se esqueça que lá dentro tem coisa que você vai ter que colocar lá dentro, ok? Climatização é a busca. A gente vai falar isso lá na construção do galinheiro também. Climatização é o que você precisa no seu pinteiro, se você for construir pinteiro. Ele precisa ser numa condição que mantenha a climatização. Sandro, qual a altura que eu coloco o pinteiro? Depende da onde você está construindo o seu pinteiro. Se você está construindo o seu pinteiro dentro do galpão, que é uma coisa que eu não indico, mas se você está construindo dentro do galpão, depende da posição do sol que você está colocando, depende da circulação de vento dentro do seu galpão, se aí é frio, se aí é quente. Eu aconselho você usar de 3 a 4 fiadas de tijolo em todas as direções, rebocar tanto o piso quanto as paredes até essa altura, porque quando ele chega lá no dia 15, no dia 20, os pintinhos começam a pular. Se você disser muito baixo, ele consegue sair, pode lhe dar problema isso. E também você precisa ter uma barreira contra o vento, sem esquecer que o vento que vem por baixo é o vento frio, é o vento de matar pintinho. Então, 3 fiadas a 4 tá bom demais. Mas não se esqueça, se você está construindo dentro do seu galpão, tem um jogo de lona do galpão. Se está construindo lá de fora, você precisa de um bom jogo de lona aí, principalmente para períodos mais frios, para madrugada, para você manter a climatização lá dentro. Ok? Então, não esquece disso, toma cuidado. E rebocado. Nada de tijolo puro, claro, depende muito da condição de cada um, e nada de chão batido, aí não depende da condição de cada um, não. Você quer manter seus pintinhos, faz o piso, coloca a cama de frango, porque sem isso é bem complicado fazer com que eles sobrevivam, e se eles sobreviverem é bem complicado lá na frente eles tenham uma boa produção. Às vezes, tem muita gente que se engana com isso. Às vezes, você teve uma passagem de fase inicial, não morreu nenhum, mas seus animais não estão preparados para o futuro. Às vezes, dá 10 dias de fase de crescimento, ele com acesso a piquete morre um monte. Bote aí, hashtag já aconteceu comigo. Bota aí, hashtag já aconteceu comigo. Teve a fase inicial, para você foi muito boa, deu tudo certo. Não. Botou para a fase de crescimento, dá 10 dias, morre tudo. Porque os animais estavam fracos, não estavam preparados para o que vinha pela frente. Ok? Equipamentos que deve ter no pinteiro. Não pode abrir mão. Jogo de lona, fonte de calor, campânula, círculo de proteção, cama de frango e um termômetro. Se você... Não é que se você não tiver essas coisas, vai morrer. Não, você às vezes passa por isso, beleza. Mas você tendo todo esse jogo de equipamentos aqui, você consegue saber se está acontecendo alguma coisa no seu pintinho por causa de temperatura, por causa de vento, por causa disso, por causa de climatização ou daquilo. Ok? Então é muito melhor você juntar tudo isso aí. Não pegou? Depois volta aí, que eu digo que volta essa parte e pega de novo. Lona, fonte de calor, campânula,
ciclo de proteção, cama de frango e termômetro. 6 itens aí indispensáveis. Ah, Sandra, eu não preciso nada disso. Aí quando você vai olhar o cara tem 15, 20, 50 pintinhos. Você que vai ter 500, 1.000, 2.000, vá no que eu estou lhe dizendo que é o cheque. Essa semana, vou contar uma historinha aqui. Essa semana tem uma pessoa me perseguindo, dizendo, não, mas isso não acontece, você está errado, você está assim, você está assado, porque não sei quem do canal tal disse que dá para fazer tal coisa. Aí o cara, quantas galinhas você tem? Agora eu tenho 15. É muito diferente quem vai criar 15 para quem vai criar 500. Nada de errado para você que vai criar 15. Pode criar 15 sem problema nenhum. Às vezes alguma coisa ou outra aqui você pode deixar de fazer porque você está mais próximo, está ali mais pertinho de casa. Você, né, consegue ali ajeitar aqueles 15 de algum jeito. Outra coisa é você ter 500, 1.000 dentro, 500 ou 1.000 ou 2.000 dentro de um galpão. Só aí de investimento é quase 10 mil reais. Então não é assim tão fácil. Então você precisa ter algumas coisas que você precisa seguir, porque senão depois, quando você tem 15 e perde uma, você perdeu aí 10% quase, né? Perdeu 2, 10% quase. Quando você tem 1.000, perder 10% é 100. Então é bem diferente uma coisa da outra, ok? Item 3, dimensões do galinheiro. Já é aqui, dimensões do galinheiro. 5 aves por... Eu tô vendo, eu deixei a porta aberta aqui, tô vendo um sapo que entrou pulando aqui. Eu acho que não, tá ali. 5 aves por metro quadrado. 5 aves por metro quadrado. Independente de qual seja... Agora foi uma aranha. Estamos no meio do mato, velho, então tem tudo. Independente se for abate ou postura, alto desempenho, semi-intensivo. Ó, eu vou bagunçar a cabeça de muita gente aqui. Abate ou postura, alto desempenho, semi-intensivo, 5 aves por metro quadrado. Ok? Sandro, abate e postura, você vai usar igual, use igual. Por quê? Porque uma galinha especializada de postura é porque tem gente que mistura uma coisa com a outra. Quando você vai fazer uma criação de postura, você vai adquirir uma ave especializada. Uma ave especializada, ela é menorzinha. Você, apesar de ter ninho, puleiro dentro do galpão, como você tem uma ave menor, cabe mais, você fica mais ajustado ali dentro. E você não precisa de desenvolvimento de corpo, não precisa entre aspas. Você precisa de um desenvolvimento bem controladinho ali de corpo em relação à poedeira. Você não pode deixar a galinha engordar. Uma galinha para abate, se ela engordar, tá bom demais. Mas como você não tem puleiro, e como você tem se você quiser, alto desempenho você não tem. Mas como você não tem puleiro, nem tem ninhos, você tem mais espaço. Mas em compensação você tem aves maiores. E o dimensionamento para criação de abate está muito ligado a desenvolvimento. Você tem uma ave que desenvolve numa aceleração maior se você tiver um espaço correto. Já em poedeira, é em bem-estar. O dimensionamento está voltado a bem-estar para evitar comportamentos predatórios como canibalismo, por exemplo. Então, presta atenção para não errar nisso, para não ter problema. Garantir ventilação. Outra coisa que você precisa ter muito no seu galpão. Garantir ventilação. Se você constrói o seu galpão numa posição errada, se você constrói o seu galpão com barreiras que impedem que o vento circule dentro, a gente está falando de galpão de adultos, que o vento circule dentro. Por exemplo, você tem um galpão, tem muita gente que faz isso, tem um galpão que de um lado é uma parede fechada, aí você tem um outro lado, uma ponta parede fechada, toda aberta na frente e aberta de um dos lados. O vento não entra, amigão. O vento não entra onde não pode sair. Você está vendo uma janela aqui atrás? Tem um vento que aqui é o leste. Tem um vento que vem de lá do leste e passa para aqui e vai para o oeste. Leste, oeste, nascente, poente. Se essa janela aqui está aberta e eu tenho uma porta aqui que está aberta, eu estou sentindo o ventinho passando aqui, ó. Um pouquinho pelo meu braço direito aqui e indo para lá.
Por aqui eu não sinto nada, porque aqui só tem uma parede. Então não importa se a janela está aberta lá de cá, se está aberta lá de cá, o vento sempre vai para lá porque a porta está aberta. Se eu fechar essa porta, o vento aqui para de entrar. Então você precisa entender isso. Se você faz um galpão que aqui é uma parede fechada e aqui na frente é tudo aberto, o vento que vem de lá para cá, ele vai bater aqui, vai se acumular. Tem que estudar física, né? Lembra de física lá no ginásio? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se aqui já estiver cheio de ar, o ar que vem não entra. Então você não consegue uma renovação de ar, principalmente para sua cama de frango, devido às fezes das galinhas, porque as fezes já estão junto com a urina. A galinha só faz uma coisa só, urina e fezes já está ali naquele bolo. A ureia que tem na urina e algumas substâncias que tem nas fezes libera... Cara, esqueci o nome do bicho. Libera gases que vão prejudicar suas galinhas. Então precisa ter a troca, amônia. Precisa ter a troca de ar. Então aquela amônia que sobe, outros gases que sobem, o vento que passa dentro, leva embora. Putz, entendeu isso? Já deu 2 passos na frente da concorrência. Nem todo mundo vai te dizer isso por aí não, viu? Então toma cuidado. Observação de comportamento. Precisa estar olhando lá dentro do seu galpão se tem alguma coisa errada e se essa coisa que está errada está voltada ao seu galpão. Começou canibalismo. É porque está sem ventilação? É porque tem uma parede muito fechada? As galinhas não querem ir para o piquete. A gente está falando aqui de dimensão de galinha, mas vou dar um exemplo. A galinha não quer ir para o piquete, então tem que entender, está faltando sombra, está muito quente, está muito frio, tem buraco, tem um predador lá, tem uma cobra em algum canto, então tem que investigar para poder ver o que está acontecendo. Então, só observando comportamento. Espaço desenvolve. Espaço desenvolve. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a galinha tem um espaço, ela consegue desenvolver. Vou fazer uma analogia com peixe. Tem peixe aqui tem um peixe ornamental, acari. Acari. Desse tamanhozinho assim, ó. O japonês gosta muito dele. Acari. É um peixe tipo bagre, que tem aquelas, né? Que tem aquelas... Muito na bacia amazônica, que tem aquelas guels assim, né? Fica muito por baixo, come outros peixes, um bagre. Ele chama acari. Bem pequenininho, lá no Japão é muito famoso em aquário ornamental, bem pequenininho. Tem japonês que quando ele é um peixe do Brasil. Quando o japonês vem para o Brasil e vai lá na bacia amazônica, vai pescar alguma coisa, vê um acari de 40, de 50, de 80 quilos, um bicho enorme. E ele fica espantado. Qual é a diferença? O animal que tem um potencial de crescimento, que está dentro de um aquáriozinho pequenininho, ele só cresce aquilo porque ele sabe que ele não pode expandir mais. É da natureza de alguns animais isso. As aves são assim, os peixes são assim. Está no local pequeno, ele só cresce aquilo ali. Está no local grande, ele cresce mais. Então, se você dá espaço para suas aves vão crescer mais. E aí eu vou voltar aqui para semi-extensivo, para quem tem uma criação mais rústica. Para quem tem uma criação mais rústica, que é aquela pessoa que quer um animal que não se preocupa tanto com peso, quer mais rusticidade, quer mais sabor de carne, é uma criação que vai levar um pouco mais de tempo, 120, 150 dias, você precisa de um dimensionamento menor. É menor ou maior? Menor. Então você não vai usar 5 aves por metro quadrado, você vai usar 4, 3 aves por metro quadrado. Você vai dar mais espaço ainda para suas aves. É o que eu falei que eu vou entortar a cabeça de vocês. Se você quer uma ave mais rústica, você precisa dar mais espaço e mais liberdade para ela. Se você quer uma criação mais intensiva, no caso semi-intensiva, com animais que vão ter que desenvolver daquele jeito que você quer, tudo igualzinho, para naquela hora estar com aquele peso para você abater, você precisa de espaço mais ajustado, ok? Entendido? Vamos para o próximo item. Vamos então para o item 4, detalhes do galinheiro. Eu vou passar aqui com um pouco de velocidade sobre
esses itens, porque a gente já tem aula na comunidade sobre esse assunto e também vamos fazer uma aula apenas sobre galinheiro, que vamos abordar esses itens um por um. Então aqui eu vou dizer o que você deve ou não fazer e lá na aula a gente vai falar com mais detalhes sobre cada um deles. Posição da construção, leste-oeste. Como eu falei, lá é leste, aqui é oeste. Para quem conhece nosso galpão, aqui nossa estrutura, aqui a gente está no local onde era nosso pinteiro. Então, eu tenho uma ponta lá embaixo do galpão principal, lá embaixo que é leste, e o lado de cá é oeste. Então, nascente, poente. Para quem não sabe onde o que é leste, o que é oeste, precisa ir comprar uma bússola aí. Aí na sua cidade, não. Acorda de manhã bem cedinho e vê aonde é que o sol nasce. Certo? Onde é que o sol nasce. Dá uma olhada para ver onde é que o sol nasce. Esse local onde o sol nasce é o nascente, normalmente ao leste. Normalmente, dependendo de onde você esteja no Brasil, é da onde vem os ventos aí na sua cidade, mas depende se você está num vale, depende se você está numa serra, depende de muita coisa. Se você está mais próximo ao litoral, se você está mais longe do litoral. Mas nascente é ponta. Ou você vai colocar o fundo do galpão, ou você vai colocar a parte da frente do galpão. Um dos dois. Não tem tanto assim, o leste é obrigado você botar a frente ou fundo. Não. Tanto faz, certo? Eu gosto mais de colocar, eu gosto mais de indicar, apesar do meu ser o contrário, eu gosto mais de indicar para que a pessoa, quando for construir, tentar construir a frente do seu galpão por nascente e o fundo por poente. Mas não tem tanta diferença. Se você vai construir galpão de poedeira e você imagina colocar os seus ninhos em uma das pontas, que essa ponta seja o nascente e não o poente. Porque o nascente tem um sol um pouco mais frio, não vai esquentar os ninhos, senão fica insuportável da galinha ficar dentro e pode estragar os ovos também. Se você vai fazer os ninhos no meio do galpão, porque você tem um galpão com uma largura maior, então não tem problema nenhum, faz de um lado, tanto faz se você botar nascente ou poente, ok? Não esquece posição, que faz, o pessoal acha que é besteira, faz isso nascente poente, porque senão você se complica. Explico mais na outra aula, mas se você quiser, pode ir na aula aí, no módulo de estrutura e assistir a aula sobre construção de galpão. Paredes laterais. Se você está num lugar que tem muitos ventos e combinado a isso é um lugar que é mais frio, faça 3, 4 fiadas de tijolo nas suas laterais. Se você está num local que é mais quente, que tem um período nordeste, tem um período longo aí de estiagem, 2, 3 fiadas. Então, 2, 3 fiadas para quem está mais quente, 3, 4 fiadas em quem está no lugar mais frio. Mas aí tem aquele negócio. Você está num lugar quente, mas a sua construção é perto de um rio e à noite venta muito. Olha aí a combinação. Então, esse vento frio que passa dentro do açude, que passa dentro do rio, vai jogar umidade toda para dentro. Então, você tem que ver muito direitinho o que é que você vai fazer aí nos períodos mais quentes e que está ventando para não jogar essa umidade para dentro. Você pode fazer mais alto, mas de dia você vai sofrer. Então, você tem que providenciar alguma ventilação durante o dia. Então, você tem que equacionar uma coisa da outra. Você vê como o negócio é complicado. Isso vale para abate, isso vale para postura. Paredes laterais. Parede das pontas, do nascente e do poente. Se sua criação é de abate, você pode fazer as pontas igual às laterais. Ou você pode subir um pouquinho mais por uma segurança, etc. Mas é para abate, você pode fazer igual à lateral. Se é de postura, você vai fechar as duas pontas. Você pode até botar lá em cima uns comugol, uma passagem de ar, dependendo de como seja a sua região, para melhorar a ventilação. Mas você fecha um lado e do outro, por causa do nascente e por causa do poente não bater lá dentro.
Abate não tem tanto problema, quer dizer, você tem o mesmo problema, aquecer cama de frango, mas enquanto o sol está subindo e o sol está se pondo, é coisa rápida, certo? Então não vai bater tanto o sol dentro. Vai bater uma claridade, mas não vai fazer tanto aquele efeito. Mas no caso de postura, você tem um problema de iluminar dentro do ninho, e isso é ruim, a galinha não fica dentro do ninho iluminado. Você pode também aquecer demais os ovos e estragar. Então você fecha as duas pontas, porque a galinha gosta de botar ovo num local mais escurinho, ok? Saída para o piquete. Eu prefiro as saídas de piquetes na lateral do galpão. Então você tem nascente e poente, você faz a saída do piquete ou para um lado ou para o outro, que na teoria seria norte ou sul. Então você pode fazer para um lado ou para o outro. Eu não gosto das saídas nas pontas, no leste e oeste, porque como você é a entrada sua para recolher ovos, é a sua entrada com ração, é a sua entrada com vassoura, com isso que é aquilo, às vezes carrinho de mão e etc. Às vezes você abre o galinheiro, está querendo entrar e as galinhas passam por cima de você, você está com um bode de ração, elas estão pulando dentro. Então é melhor você ter um local para você entrar e elas entram e saem por outro. Eu acho melhor, é uma indicação, ok? A altura do galpão depende da sua região. É uma região que venta muito, às vezes é melhor um galpão mais alto para o ar circular e não acabar jogando o seu galpão para o ar. É um lugar que venta pouco, pode fazer um pouco mais baixo. É um local frio, pode fazer um pouco mais baixo. É um local quente, precisa fazer um pouco mais alto. Então depende muito de região. E aí eu já pego o gancho. Qual material? Fibrocimento, aquele que parece eternite, fibrocimento, ou amianto, né? Que não pode mais, ou tem um movimento aí para aquele que volte. Eu sei que vai ter gente brigando aí, porque você é proibido. Então, fibrocimento ou telha de metal ou cerâmica. Quando você pega a cerâmica ela consegue ajustar melhor a temperatura. Quando está muito quente, ela absorve. Quando está muito frio, ela absorve. Para cima ela tem uma temperatura, para baixo tem outra, coisa que a de fibrocimento e a de metal às vezes não faz, ela passa a energia toda para dentro. Então, se você está numa região muito quente, dá para fazer de fibrocimento, mas você vai precisar fazer mais alto. Mas fazendo mais alto, você tem que ter cuidado com o vento. Então, uma coisa tem relação com a outra. Conheço gente que tem de fibrocimento e está se virando muito bem, como eu conheço gente que tem de fibrocimento e está se lascando mesmo. Beleza? Então toma cuidado com isso. Iluminação. Poedeira precisa preparar o programa de luz. Abate, nem tanto. No meu galpão eu vou colocar uma iluminação agora devido a uma estrutura diferente que eu estou montando agora. Mas quando eu tinha o galpão todo aberto, não tinha luz nenhuma, né? Não tem problema nenhum. À noite é para dormir mesmo. Agora, poedeira, você precisa de um programa de luz para estimular a postura diária, ok? Beiral, que é aquela lateral que você tem, aquele avanço da estrutura para evitar que a chuva caia. Então é aquele, né, aquele sobradozinho. Então você faz um beiral de no mínimo 90 centímetros. Se o seu galpão é muito grande, vai ter vai escoar muita água no período de chuva, faz um beiral mais longo para que a água caia lá para fora. Se possível, você tem a parede, ó, tem a parede e tem aqui essa parte de cobertura para fora, ó. Isso aqui é que é beiral, ó. Isso aqui é que é beiral. Quando a chuva cai aqui. Esse espaço daqui, que é um corredor, o ideal é que também seja de cimento. Não tem uma obrigação, mas o ideal é que seja, porque até mesmo a circulação sua ao redor do galpão fica mais garantida. E no final, piso concretado, pode ser grosso, não precisa ser com aquele detalhe escavado, com as mestras. Se for assim, ótimo, sensacional. Claro que a gente está falando de sistema caipira, mas também não precisa nada disso. Cimento queimado, não faça isso, as galinhas vão escorregar. Deixa grosso mesmo, passa de grosso modo. Pode ser 4:1, não tem problema. Eu já fiz aqui com 5:1, mais brita de cimento, então dá certo. O importante é fazer um piso legal que resista aí ao cisco da galinha. Pronto. Não é, porque tem que fazer 3:1 com a brita de não sei o que, o pedreiro vai dizer isso. Não se esqueça que dentro do galpão quem anda é galinha, não é boi.
não é carro, não é ser humano, não é alguém que joga um negócio no chão e vai quebrar. É um cimento grosso que pode ser um pouco mais leve, inclusive para o bolso. Quem sabe um pouquinho de construção sabe mais ou menos do que é que eu estou falando. Item 5, vamos passar para o piquete aqui, dimensões do piquete. De 1 a 2 aves por metro quadrado, estamos falando de sistema semi-intensivo, que é a grande maioria de vocês aí, para quem quer buscar renda, de 1 a 2 aves por metro quadrado. É abate, uma ave, é postura, 2 aves por metro quadrado, sistema semi-intensivo. Como a poedeira é menor, você não precisa de tanto espaço. Como você controla mais as entradas e as saídas de um plantel de poedeira, você não precisa ter tanto espaço assim. Então, 2 aves por metro quadrado. Existem indicações da Embrapa de até 4 aves por metro quadrado, tem cartilha delas aí, mas eu costumo indicar 2 aves por metro quadrado para você garantir pelo menos um bem-estar melhor, principalmente para quem tem algum problema, para evitar algum problema de canibalismo. Abate precisa de mais espaço, é melhor para se desenvolver. Uma ave por metro quadrado tá ótimo. E aí, no galinheiro eu fiz no final, vou fazer agora. Criação mais rústica, você precisa de mais espaço. Criação mais rústica, você precisa de mais espaço. Então, se você tem uma criação de semi-extensivo, você vai usar menos até do que uma ave por metro quadrado, meia ou até menos do que meia ave por metro quadrado. Você tem um espaço maior, porque semi-extensivo, você tem muitos galos juntos, você tem às vezes de capoeira ou combatentes que são mais valentes, querem brigar mais, os híbridos criados juntos, 90, 120 dias, dificilmente vão brigar, mas os mais rústicos, às vezes você leva por mais tempo, 120, 150, já está perto da maturidade sexual, querem começar a brigar, você acaba tendo lotes com idades diferentes, então você precisa de mais espaço para os animais se desenvolverem melhor, o menor do maior. Então, por isso que uma criação rústica você tem que ter mais espaço, tanto no piquete quanto no galpão. E algumas regras de manejo também. Piquete não é fonte de alimentação. Esquece comedouro, bebedouro e piquete, isso é lá dentro do galpão. Esquece de captar, porque eu tenho que plantar o melhor capim com o maior nível de proteína. Esquece isso, nenhum capim vai dar a proteína que sua ração dá. Ponto final, acabou. Não vai chegar nem perto. Galinha não é ruminante. Capim é alimento de boi, que é bovino, de ovino e caprino, que é carneiro e bode. Só. Galinha consome capim, melhora sabor, tem as funções em relação a bem-estar, tem as funções em relação à coloração de gema e etc., coloração de carne e resistência, mas não é fonte de alimento. Alimento é ração, é dada no coxo, ok? Expressar características ancestrais. Para que é o piquete? Expressar características ancestrais. Se você tem um piquete que a galinha não consegue ciscar, não consegue correr, não consegue procurar um alimento, não consegue se proteger do sol, não consegue fugir, esticar as asas, correr, não consegue fazer isso, você não tem um piquete, certo? Se você não tem um piquete que as galinhas conseguem ter uma certa liberdade, e eu vou falar de sensação de liberdade agora, você não tem um piquete. E aí que entra a sensação de liberdade. A galinha, quando vai no piquete, ela tem que ter a sensação de que ela está livre. Ela tem que se achar livre. É difícil a gente entender isso. O animal vai se achar... Isso está muito voltado ao bem-estar. Bem-estar está voltado a desenvolvimento, inclusive ao sabor da carne que você está oferecendo para o seu cliente. Então, a sensação de liberdade se dá quando você tem um piquete, que mesmo cercado, a galinha consegue ver o horizonte, a galinha pensa que ela pode ir até onde ela quiser. Ela não vai porque ela sabe que aquele local específico tem alimentação, tem água, tem ali o que ela pode procurar, ela não precisa ir para muito longe. Então, quando você tem um piquete que é cercado de muro, de tijolo alto, 10, 12 fiadas, todo fechado, você corta um pouco da sensação de liberdade, você tem grande chance aí de ter comportamento predatório,
Claro que eu estou falando de muitas aves. Às vezes tem um piquete fechado, você tem, volto a dizer, 10, 15 galinhas num local grande para 10, 15 galinhas e tá bom demais. Mas quando você tem 500, 1.000, 2.000, você precisa dar essa sensação de liberdade também, porque além de desenvolver melhor, dá sabor em carne e evita comportamentos predatórios. Ok? 6. Detalhes do piquete. Vamos falar quando a gente fizer o vídeo específico sobre piquete. Inclusive eu falei, também tem aula específica sobre piquete na comunidade, se você quiser dar uma olhada lá. Mas detalhes do piquete. Primeira coisa, sem armadilhas. Então assim, tem pau, tem pedra que pode cair com vento, que está apoiado não sei lá onde, que pode rolar, cair em cima da galinha, vai matar na hora. Então tira tudo quanto é tipo de armadilhas desse tipo. Um saco plástico que vai bater um vento, vem voando, o saco entra na cabeça, a galinha não consegue sair. Armadilha. Linha, principalmente fio de nylon, fio de pescaria, tá jogado ali pelo piquete, a galinha entra, se enrola pelo pé, corta, tora o pé fora. Então toma cuidado com isso, são armadilhas. Esconderijo para predadores. Então você já tem uma região que tem alguns predadores, tem muita cobra, tem muito sariguê, tem muito raposa, tem onça, tem cachorro do mato. Você sabe que existe isso, e dentro do seu piquete tem aquelas moitas, né? Tem um caixotinho, tem uma caverninha, tudo isso aí é esconderijo para predador num momento aí de distração, ou até mesmo no momento de fome demais dele, né, acabar atacando sua galinha. Então evita esse tipo de coisa, e se tem, dá um jeito. Sombreado, você precisa ter árvores ou providenciar de alguma forma, principalmente se você está num local bem quente, que tem um sol muito castigante, que em períodos, principalmente à tarde, que tem a sombra, que a galinha se estimule a ir para o piquete. Porque assim, tem gente que inclusive reclama: ah, Sandro, eu tenho um piquete grande, não sei o que, mas não, as galinhas só querem ficar dentro do galpão. O galpão tem água, o galpão tem comida, o galpão tem sombra, o galpão tem ventilação, tem uma cama de frango legal, dá para eu deitar, dá para fazer. Eu vou fazer o que debaixo do sol? Torrar debaixo do sol? Não vai. Então a galinha gosta, a galinha tem um estímulo de ir para piquete, ela gosta dessa sensação de liberdade. Só que ela também não é besta, se ela está vendo que lá o bicho está pegando, ela não vai. Ok? Então precisa providenciar desde já. Ah, você tem um terreno, você está zero, não fez nada ainda, vai começar. E tem gente que passa a máquina, derruba tudo. Tem árvore, às vezes, árvore boa, árvore de lei, ou uns arbustos que estão crescendo ainda, passa a máquina. Tira tudo, deixa no barro. Aí constrói e deixa só o barro para o piquete. Então pensa bem direitinho, faz a escavação que tiver que fazer só na área de galpão e biossegurança, e deixa o piquete roça, deixa as árvores com sombra, não tem coisa melhor. Aquela folha, inclusive, que cai, principalmente você que está no Nordeste, cara, aquela folha, aquele roço que você dá, e dá a possibilidade de plantar outras coisas. Acompanha a gente lá no canal do Sítio Sustentável. Visão ampla. No e-book nosso tem sobre isso, eu já falei algumas vezes, eu acho que eu falei poucas vezes sobre isso. Quando você chega no seu piquete, seja de dentro ou de fora do seu galpão, você consegue de uma ponta enxergar lá a outra? Olha a pergunta que eu estou falando. Dentro do seu piquete, você consegue de uma ponta enxergar lá a outra ponta? Isso é importantíssimo dentro do seu piquete. Às vezes a gente fala, vegetação nativa, ou então planta isso, planta aquilo. Falei agora da sombra. Às vezes o cara exagera, mete aí um matagal. Mete um matagal dentro aí, a galinha entra por dentro do mato, sai do outro lado, entra uns arbustos, você não consegue ver nada. Então assim, se está se desenvolvendo uma árvore, tudo bem, mantém, dá as podas dela, porque você consegue enxergar por baixo. Você daqui consegue ver um grupo de galinhas lá do outro lado. Quando você tem moitas, arbustos, que você não consegue enxergar do outro lado, o que está acontecendo com as galinhas lá do outro lado, você não sabe. Certo? Outra coisa, capim alto. A galinha quando tem alguma coisa pendurada assim, estimula muito ela a pular. Bem legal. Mas um capim alto assim,
ela vai tentar picar aqui no meio do capim, ela perde, porque o interesse dela é pela ponta, né? Pela parte mais maleável. O capim assim não vai dar, a galinha vai, principalmente dia de chuva. Choveu à noite, galinha tudo protegida, legal. De manhã, tá ótimo, não tá chovendo mais, tá só um pouquinho nublado, mas tem um sol. Você libera a galinha. A galinha se desbandeira para dentro desse capim molhado, quando volta é doente. Não tem nem perigo, quando volta é doente. Então mantém roçado, porque esse roço, você pode usar esse capim aí para outro tipo de animais, você pode usar esse capim como cama de frango depois que seca, você pode oferecer para desestressar a galinha, faz aquele mói, né, aquela moita, deixa pendurado no lugar para puxar, e também serve de fitomassa para o chão. E aqueles novos brotinhos que vão saindo é aquilo que a galinha gosta, é aquilo que você vai dar um bem-estar maior a ela, vai dar uma condição melhor a ela de estar consumindo esse capim. Então roça, que sempre vai sair aquela moita e não deixa a galinha ficar entrando naquilo ali, ok? Cuidados gerais. Cuidados gerais. A estrutura deve garantir segurança. Então a gente está falando de pinteiro e de galpão das dimensões. Independente das dimensões que você vai fazer ou não, precisa oferecer segurança. Precisa ser seguro contra sol, seguro contra chuva. Então não está falando de segurança, você não quer ladrão, não. Você precisa construir uma coisa que seja segura. Ah, eu vou fazer de lona. E tem muita gente que faz de lona. Tem dia que não, temporal leva tudo. E se fosse de telhado, não levava. Ah, mas eu não tive condições financeiras. Tudo bem, eu sei que nem todo mundo está preparado. Mas se você não tem condições financeiras para construir um galpão direitinho, você não pode ter 500 galinhas, você não pode ter 1000 galinhas. Você aplicou dinheiro no lugar errado. Então você precisa ter uma estrutura legal que dê segurança. Contra sol, contra chuva, evitar qualquer tipo de deslizamento de terra, um local que possa ter deslizamento de terra, local que tenha um excesso de umidade, local que possa cair. Então, fazer um negócio pelo menos minimamente bem feito. Biossegurança. Quase toda aula que eu falar de sanidade ou que eu falar de galpão, vai vir biossegurança. Então, não se esquecer do entorno da granja, do entorno do piquete, do entorno do galinheiro. Não esquecer que você precisa nesse entorno ter um descampado, ter uma coisa que você consiga ver, né? Evitar que tenha moita ali para esconder qualquer tipo de animal. Não guardar aqueles sacos, caixa, aquele pedaço de pau, tudo ali dentro do galpão, ou coisa que eu tenho um lugarzinho ali, mas evitar tudo isso, porque ali que está a cobra, ali é que está o rato, ali é que está juntando porcaria. Então toma cuidado com isso. Ventilação é uma coisa que você precisa garantir, independente de qualquer coisa, para essa troca de ar, é importante. Imagine você dentro de uma sala sem ventilador, sem ar-condicionado, tudo fechado durante 2, 3, 5 dias, complicadíssimo. Bem-estar. Tudo que você fizer dentro do galpão, piquete, galinheiro, precisa garantir bem-estar. Bem-estar é igual a alimentação, é igual a proteção, prevenção contra doenças. Bem-estar faz parte do manejo. Sua ave precisa gostar dali. Precisa se sentir bem ali. Precisa ter uma estrutura que ela se sinta bem. Fundamental isso. Ok? Outras estruturas, aí vai depender muito de qual a finalidade da sua criação, do tamanho da sua criação, o que é que você vai querer de agora e para futuro. Sede do sítio. O que é que eu estou falando? Aqui minha casa é a sede do sítio. Então eu tenho meu galpão, eu tenho um galinheiro, eu tenho um piquete, eu tenho tudo. Mas você vai morar aí também, é o local onde você mora. Então você precisa ter um localzinho. Não precisa ser muito distante, muito longo. 10 metros aqui, eu estou aqui. Daqui, sei lá, 5 metros, eu já estou no final do piquete aqui. Então é tudo bem pertinho, tudo bem equacionado. Não precisa ser a não sei quantos quilômetros de distância. Então você precisa ter sua privacidade. Ok? Precisa evitar que as galinhas venham para cá, cagar tudo, cagar pátio, cagar isso, cagar aquilo, fugir, etc. Então precisa ter um mínimo de privacidade. Depósito de ração. Então,
Qual o tamanho da sua criação para você ter que ter um depósito específico para você armazenar a sua ração? Às vezes você tem pouca, você bota num quarto dentro de casa, bota ali na varanda, dá um jeito ali. Mas quando você tem uma criação profissional, que você vai ter um fluxo de compra, de ração, de mistura, de guarda, de pote, isso e aquilo, precisa ter um depósito específico para ração seguro contra roedores, contra insetos, contra a umidade, para você poder garantir sua ração. Guarda de ferramentas e equipamentos. O ideal, às vezes a gente faz isso no mesmo lugar da ração. O ideal é que seja em outro lugar. Principalmente se você tem ferramenta que mexe com cama de frango. Você tem uma pá, uma enxada. Claro que nem sempre isso é possível para todo mundo. Mas você tem uma pá e uma enxada que mexe cama de frango, o ideal é que ela não mexa a ração. Certo? Porque você vai mexer cama de frango e depois você contamina a ração com fezes, com tudo que tem lá. Ok? Chocadeira. Precisa de um local específicozinho para sua chocadeira, não é misturado com tudo. Pode ser dentro de uma área de galpão, pode ser dentro da sua casa, pode, mas você tem que saber que ela não pode estar num lugar muito quente ou muito frio, porque vai atrapalhar as medidas de dentro da chocadeira. E é um local, tem chocadeira que tem uma ventoinha que faz barulho, então você vai botar a chocadeira dentro do quarto onde vai dormir. Então, né, toma cuidado com isso que pode atrapalhar algumas coisas. Falando de ovos, dependendo de qual seja a sua criação também, às vezes você tem uma criação pequena, já tira, já guarda um pouquinho, amanhã já está vendendo, etc. Mas você tem uma criação de 1.000, 2.000, 5.000 aves, você vai precisar de um entreposto, de um local para fazer higienização, de um local para deixar o ovo descansar, armazenar, carregar, descarregar. Então, também tem que pensar numa área nesse sentido. Armazenamento do produto final. A gente acabou de falar do ovo aí em relação a entreposto, local onde vai colocar para carregar, descarregar. Se você está falando de abate e você vai vender abatido, você precisa de um local onde tem um freezer, onde você vai fazer a embalagem, onde você vai fazer o abate, seja ele um pouco mais rústico, onde você vai juntar essas galinhas para mandar abater em algum lugar, onde você vai armazenar, no caso o freezer já embaladinho. Então você precisa de uma área que caiba essas coisas e organizar direitinho, principalmente em alguns lugares que eu falei aqui. Você precisa ter energia, você precisa ter ventilação, iluminação, então você precisa se preocupar com essas coisinhas, ok? Uma coisa que muita gente espera é o resumão ao 81, comunidade de criadores online, dimensões e estruturas necessárias para a sua granja de galinhas caipiras. Nosso resumão de hoje: pinteiro ou galpão, você precisa tomar a decisão conforme seu sistema de criação, às vezes não é nem finalidade, seu sistema de criação, se você vai construir pinteiro ou se você vai construir galpão. Normalmente, criações semi-extensivas, eu aconselho pinteiro, é melhor, você vai ter uma estrutura melhor, um desenvolvimento melhor, mas se você vai criar de alto desempenho, semi-intensivo, é melhor você já criar dentro do galpão. Dimensões de pinteiro: 15 a 20 aves por metro quadrado. Isso vai passar lá a fase inicial inteira. No início vai parecer pequeno, mas lá no futuro vai ser o que vai servir para essa quantidade. Dimensões do galinheiro: 5 aves por metro quadrado, tanto para abate quanto para postura. Alto desempenho, semi-intensivo. Se é mais rústico, você vai precisar de um galpão um pouco maior, porque rústico precisa de mais liberdade. Detalhes no galinheiro: então tomar cuidado com o piso, precisa ser com cimento, cuidado com beiral, altura de galpão, qual telhado você vai usar, paredes laterais, fundo e frente. Então precisa ter cuidado com todos esses detalhes para você não ter problema, principalmente com comportamento predatório ou aves que não se desenvolvem. Dimensionamentos do piquete: de 1 a 2 aves por metro quadrado. De 1 a 2 aves por metro quadrado. 1 para abate, 2 para postura, por causa de dimensões da galinha. Especializada de postura é um pouco menor, abate precisa desenvolver um pouco mais rápido, então de 1 a 2. Mas criação mais rústica, você precisa de mais espaço, então você vai ter menos do que uma galinha por metro quadrado. Detalhes do piquete: um piquete sempre voltado com biossegurança, sem armadilhas, que você possa ver o outro lado, sombreado. Então você precisa dar condições com que a galinha consiga ficar no piquete e queira ficar no piquete. Importantíssimo. Então, às vezes, a galinha se guarda dentro do galpão
porque não tem uma condição boa dentro do piquete para ficar. Cuidados gerais, tomar cuidado com tudo, pelo amor de Deus. Isso aí é um compromisso que você vai fazer comigo. Todos os detalhezinhos que a gente falou nessa aula de hoje, principalmente para você que quer gerar renda, você que quer ter um negócio com galinha caipira, você precisa ter esses cuidadozinhos, porque senão vai tudo pelo breve, Toma cuidado para você não se perder. Outras estruturas, um galpão para ração, um galpão para ferramentas, claro que dependendo da dimensão. Tomar cuidado com a sede, o quão distante ou perto, qual a condição da sede do seu sítio, da onde você mora, para essa granja. Áreas de convívio comum, áreas de entrada e saída, áreas de armazenamento do seu produto. Então você precisa ter cuidado com tudo isso também, para você não se complicar. Assiste essa aula de novo completa, você que chegou agora, para você não perder nenhum detalhe. Você que é da comunidade, logo você pode ter acesso a ela lá dentro da comunidade também, inclusive com a apresentação. Falando da apresentação, ontem a gente mandou a apresentação para o Telegram. Essa apresentação que você está vendo aqui no nosso grupo do Telegram. Se você não participa do grupo do Telegram, procure entrar, porque sempre a gente diz lá quando é que vai ter a aula. E já está lá. Você que é da comunidade, quando a gente colocar a aula lá dentro do módulo, também dentro da mesma aula tem essa apresentação que você pode abaixar e na hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Eu perdi, baixa de novo, não tem problema nenhum. Lembrando que a aula 81 da comunidade, eu falei de tudo aqui da comunidade, falei que vou bloquear essa aula logo depois aqui, que é nosso sistema, mas para quem é da comunidade tem acesso a essas aulas lá dentro da área de membros, Comunidade de Criadores Online, projeto R$2. Por R$2 no primeiro mês, você tem acesso a todas as aulas, pode assistir todas as 80 aulas que você quiser, se você conseguir, sem problema nenhum. Viu que é bom? Viu que entendeu? Nosso projeto R$2 fica aparecendo assim, porque eu quero ajudar que você fique e goste. Não, o projeto R$2 foi criado especificamente para que eu consiga, é um projeto meu pessoal, que eu consiga que até 2.000 pessoas tenham a condição de criar galinha e gerar renda e não passar por dificuldade, seja em momento de pandemia, seja em momento de uma perda de emprego, seja em momento de seja lá qualquer coisa. Que ela tenha uma coisa que com certeza, se ela estudar e se aplicar, ela consegue gerar renda com galinha. Então o projeto R$2 é exatamente por isso. Quer continuar? R$39 por mês, você vai recebendo e-books todo mês. Se você não quiser continuar, inclusive nesse primeiro mês ou no mês seguinte, quer parar, não desistir de galinha ou não quero mais participar da comunidade, entra na plataforma, pede para cancelar, não será mais cobrado. Beleza? Um grande abraço para vocês. Aula 81, terminando mais uma aula hoje. Espero que você tenha gostado. Gostei muito de fazer. A gente vai estar fazendo outras aulas sobre estrutura aí na sequência durante as próximas semanas, para você não perder nada, não deixar de entender os conceitos de construção, de formação, de piquete e de galinheiro. Ok? Um grande abraço. Até a próxima.